Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e tudo o que aconteceu em 2020 teve também as recomendações e também por iniciativa do próprio ministro Paulo Guedes. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro leva muito em consideração todas as recomendações dadas pelo ministro da Economia. Afinal de contas, ele é responsável por toda a parte econômica do país. Os feitos do ministro Paulo Guedes são notados praticamente por toda a sociedade. Salário mínimo, valores do Bolsa Família, por exemplo, o bem, aqueles valores de 50%, 25%, 70%, para quem teve problemas com a redução de jornada de trabalho, de salário. O auxílio emergencial também foi um plano que partiu do ministro Paulo Guedes. Tudo isso foi feito nesse ano 2020 e aí a decisão sempre partiu e a ideia ou as ideias sempre partiram dessa mente pensante que é o ministro Paulo Guedes. As suas decisões ajudou muita gente, outras são polêmicas, mas nesse vídeo que está apenas começando, você vai entender a influência que o ministro tem com a economia do país, já que ele é responsável por essa pasta. E o presidente Jair Bolsonaro considera muito o ministro Paulo Guedes quando ele faz suas recomendações. Mas fica uma pergunta no ar. O ministro Paulo Guedes, afinal, ajudou a economia do Brasil ou fracassou em 2020? Vários analistas comentaram, estão comentando, e você também poderá dar a sua opinião a respeito. Lembro que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, não conseguiu avançar no Congresso Nacional em 2020 a agenda de reformas fiscais para reequilibrar as contas públicas. Também as privatizações prometidas não evoluíram. As propostas de reforma administrativa é parte da tributária, E parte da tributária foram enviadas ao Legislativo, mas ainda não tem nem sequer relatórios apresentados. O 2020 foi muito comprometedor devido a essa pandemia e muitos planos foram mudados, alterados. O ministro Paulo Guedes também não conseguiu criar o programa social que substituiria o Bolsa Família com a unificação de benefícios sociais e protagonizou disputas públicas com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Por outro lado, a equipe econômica conseguiu também reduzir parte do efeito negativo dessa pandemia na economia, liberando ajuda às empresas, aos trabalhadores, enfim. Com esses auxílios emergenciais, foram 9 meses, mais de 300 bilhões de reais liberados, pessoas que chegaram a receber R$ 1.800, como mães solteiras, outras 1.200, outras 600, até baixar para R$ 600, e dos 68 milhões de pessoas que foram ajudadas com esse auxílio emergencial, por exemplo, depois do corte de 600 para R$ 300, quando houve a redução, dos 68, quase 68 milhões, baixou aí, praticamente 30 milhões foram retiradas devido à mudança de texto. A avaliação de especialistas, alguns inclusive dizem que o ministro Paulo Guedes ajudou muito o país, mas é polêmico, outros dizem que ele foi incompetente. Bem, Guedes tem que dividir também os resultados com o presidente da Câmara dos Deputados Federais, o Rodrigo Maia. Os especialistas também afirmam que, pelo segundo ano consecutivo, o ministro teve de dividir o protagonismo com Maia. O presidente da Câmara ajudou na elaboração ou na aprovação das propostas para enfrentar a pandemia. Exemplos são o pagamento do auxílio emergencial, a liberação de crédito para empresas, a renegociação de dívidas e o programa de redução de salários e de jornada de trabalho, o famoso BEM, enquanto a queda do Produto Interno Bruto, PIB, ultrapassará 10% em vários países, entre os exemplos Espanha, Itália. Bem, no Brasil, a retração é estimada em 4,5%. Mesmo que a redução do PIB seja menor que a de outros países, será a maior queda da história da economia brasileira em um único ano, segundo o próprio IBGE. Dados liberados, divulgados pelo IBGE. Qual é a sua opinião? O ministro Paulo Guedes, ele ajudou muitos com os projetos que foram apresentados e aprovados pelo presidente Bolsonaro, porém é bem polêmico. Quando se trata de economia, é como um pai. Às vezes o filho quer uma bola, quer o brinquedo, e o pai está ali com aquele valor limitado, só para fazer a feira.
e aí ele vai ter que tirar alguma coisa da feira para comprar esse brinquedo, essa bola. Então, em muitos casos, o pai não tem mais um limite à disposição e tira talvez uma bandeja de ovo. Para quê? Para presentear o filho com um brinquedo, digamos assim. Só que nessa situação, o ministro Paulo Guedes, muitos falam, devido a essa polêmica, que ajudar com uma terceira prorrogação do auxílio emergencial para 2021 seria ajudar os pobres, os mais humildes, os desempregados, os pais e as mães que estão enfrentando uma situação difícil com esse auxílio e sem o auxílio, e com a pandemia tudo vai se agravar. Então, nesse momento, o presente seria para o povo, ou seja, em vez de pensar no teto de gastos, pensasse na fome, pensasse na pobreza, pensasse em ajudar os mais humildes, ou seja, prorrogaria sim o auxílio emergencial, mesmo apertando o cerco, porque as pessoas passando fome, passando necessidade, desempregadas, como vai ser a área social do Brasil em 2021? Se nenhum programa para assistir essas pessoas foi definido. Então seria uma questão de ter sensibilidade e aprovar sim, recomendar. Chegaria ao presidente, se a gente aprovar uma terceira prorrogação de auxílio emergencial, a gente vai ultrapassar o teto de gastos e isso irá acontecer. Os problemas serão esses. E aí mostrar as saídas. Poderia fazer um corte aqui, enxugar ali, mostrar as opções para o presidente Jair Bolsonaro. O presidente confia muito no ministro Paulo Guedes. Teria como dar uma outra proposta, uma outra opção para ajudar essas pessoas para 2021, mais um mês de janeiro, de prorrogação, para acompanhar essa pandemia. Quando terminasse janeiro, como é que está a pandemia? É necessário mais uma prorrogação para o mês de fevereiro? E aí, presidente, é necessário? E o presidente, lógico, vai perguntar ao próprio ministro Paulo Guedes como é que está a situação econômica do Brasil. Está arrochada, a gente está no limite, mas entre ver as pessoas passando fome e necessidade, então essa é a opção. E deixaria para o presidente Jair Bolsonaro decidir. É uma questão de mostrar as opções. A pessoa vê milhões de brasileiros passando fome, ou passarão fome em 2021 sem auxílio emergencial. Como vai ficar a área social desse país? Bem, mas aí você vai dar a sua opinião também, né? O que é que você acha de tudo isso? Os economistas têm um pessimismo muito grande com a recuperação econômica rápida no Brasil no início de 2021, já que mês de janeiro é um mês fraco para a economia, sempre as apostas ficavam no turismo, nas viagens, nas praias, mas agora evitando essa aglomeração de pessoas, bem, o que é que vai restar, né? Mesmo que o governo e o Congresso tenham reduzido os danos econômicos em 2020, os especialistas estão pessimistas com a recuperação rápida da economia para 2021, sobretudo logo nesse primeiro trimestre, sem início da vacinação e com o fim do auxílio emergencial. Até a Argentina, que é um país quebrado, já tem uma vacina. Para você ter uma ideia, a população brasileira e os empresários têm medo de uma segunda onda da pandemia, mas já chegou, já é realidade a segunda onda da pandemia. Mas o Brasil não tem perspectiva de um programa de vacinação. Fala-se em janeiro, talvez dia 15, talvez final de janeiro. Bem, o setor de serviços, o maior da economia, está abalado pela crise dessa pandemia e pode sofrer de novo se nada for feito. Nova quarentena com restrição de mobilidade poderá quebrar várias empresas num país. Então, lembro também que os danos foram reduzidos, mas os desafios continuam, né? Os desafios continuam para 2021. Avaliar o Guedes e avaliar, uma especialista disse o seguinte, a Margarida Gutierrez: avaliar o ministro Paulo Guedes é avaliar que o Brasil se sustentou bem durante a crise. Isso é fato, todo mundo reconhece que foi ajudado com a decisão do ministro Paulo Guedes quando recomendou que houvesse um voucher, uma ajuda. Ele queria 200, a Câmara queria 500 e o presidente fechou em R$600. E ela continua dizendo, essa performance é melhor que a maioria dos países, deve-se ao pacote fiscal e ao Banco Central, que elevaram a liquidez e disponibilizaram quase 3 trilhões de reais. Somente o nosso pacote fiscal chega a 620 bilhões de reais, o equivalente a 8,5% de todo o PIB. Sob esse ponto de vista, não podia ser melhor, diz a Margarida Gutierrez. Tem mais aqui. Ela diz, o problema é como equacionar isso e dar sustentabilidade para a dívida pública.
as demandas sociais são imensas, vão exigir uma calibragem da política fiscal, ou seja, dos gastos do governo, econômica e retirada de estímulos. Estamos muito atrasados na vacinação, teremos um primeiro trimestre péssimo. Gente, são pontos de vista de alguns especialistas e agora eu vou deixar com você para você dar aí fazer o seu balanço, dar a sua opinião a respeito. Sabemos que o ministro Paulo Guedes, com suas recomendações, ajudou muita gente, porque o presidente ouve atentamente as palavras do ministro, e aí está de parabéns o ministro Paulo Guedes por várias decisões que foram benéficas à população. Porém, é polêmico, o cargo é polêmico, porque aí muita gente também critica, e a grande crítica do momento é porque não recomendou uma terceira prorrogação do auxílio emergencial para 2021. Ele disse que o Brasil está no limite. Se tiver uma nova prorrogação, a gente poderá se complicar mais. E a pergunta é que não quer calar. E as pessoas vão viver de quê em 2021? Sem emprego, economia lenta, sem auxílio emergencial, sem uma definição de um novo programa. Dá a tua opinião sobre tudo isso, é importante, tá? Dá a tua opinião, é muito importante. Não esquece de dar um joinha, de dar um like aqui embaixo, tá? Faz isso, você que aprecia o nosso trabalho, gosta das nossas informações, dá esse like. Dá a tua opinião, faz esse balanço, tá? Sobre essa gestão. Aqui é para você se inscrever, tá vendo aqui o nome inscrever-se, destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, tá bom? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Facebook. É importante que mais pessoas também deem a sua opinião. Muito importante nesse momento, ok? Gente, último dia do ano, hoje é dia 31 de dezembro, ó. Feliz ano novo para você, para toda a sua família, para o seu pai, para sua mãe, para os seus filhos, para os seus irmãos, para todos os seus parentes, amigos, que Deus possa abençoar o seu lar, a sua casa, o seu apartamento, que Deus possa estar com você sempre, abençoando, colocando anjos e arcanjos, livrando-os das dificuldades, das setas do inimigo, dos problemas que irão surgir. Os problemas nunca irão acabar, mas com Deus tudo a gente consegue. Pode ser o maior problema que você esteja enfrentando agora, enfermidade, doenças, área financeira difícil, desemprego, mas lembre-se, temos um Pai, temos um Deus querido, temos um Deus amado, que em nome de Jesus Cristo estará nos abençoando em 2021. Que Deus possa abençoar você e toda a sua vida. Que Deus possa conceder a realização dos seus sonhos e de toda a sua família para esse próximo ano que está começando. Eu pergunto, o que é que você acha desse próximo ano? O que é que você espera acontecer em 2021? O que é que você aguarda? Coisas boas, coisas ruins a gente deixa para trás, deixa para esse ano que está acabando. Dá a tua opinião, o que é que você espera? O que é que você deseja realizar? Mais justiça para o nosso país? Mais amor, mais paz, mais segurança, mais saúde? É com você. Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se quiser estar na minha lista de amigos, vai lá, tá? Estarei à tua disposição. Blog Alex Silva no Instagram. Que Deus dê sabedoria aos nossos governantes, especialmente ao presidente, ao nosso presidente Jair Bolsonaro, ao seu ministro todo-poderoso, Paulo Guedes, assim como a própria economia fala, ministro que quando recomenda o presidente sempre aceita as suas recomendações. Deus dê sabedoria a ele, para que ele possa tomar a melhor decisão e ajude a todos. Feliz 2021. Deus abençoe a todos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.